Olá, boa tarde. Começando Mulheres Poderosas. Hoje uma novidade por aqui. Quero lhes contar que integrando a bancada a partir de hoje aqui no Mulheres Poderosas, a gente tem a Vânia, que há 2 semanas atrás foi nossa entrevistada, compunha a bancada ao lado delas, agora está aqui com a gente. Convidei, não podia deixar escapar essa mulher poderosa de jeito nenhum. Muito bem-vinda, Vânia. Muito obrigada, boa tarde, internautas. Estou muito feliz de estar aqui com a Silvia e meu desejo é contribuir o máximo aí com vocês em tudo que a gente puder, né, Silvia? Eu acho que vai dar um bate-papo muito legal daqui pra frente, porque a Vânia é um exemplo de poderosa, já falei na ocasião em que ela esteve aqui como entrevistada, e vai acrescentar muito aqui ao programa, tenho certeza que todo mundo vai adorar. E a nossa convidada de hoje, a gente vai conversar com a Luciana Ricarte, que é diretora executiva do portal Nós Quânticos. Tem uma história de vida, assim, bárbara, uma história de superação, e que a gente vai passar a bola para que ela conte. Vamos ouvir a história da própria Vânia. E para você entender um pouco que existem ferramentas para reprogramar a sua vida, os seus pensamentos, as suas atitudes. Foi apresentada essa semana pela Vânia, inclusive, a barra de Access, que é uma dessas ferramentas. Porque quando a gente vem ao mundo, ou melhor, desde a nossa concepção, nós começamos a trilhar uma história. E essa história, com toda certeza, não é feita só de flores. Como é que faz para apagar esses momentos ruins? Aqueles, principalmente, os quais nós nem sabemos que estão assim pesando lá dentro da gente. O assunto por aqui é interessantíssimo, vamos falar disso. E com vocês, a nossa convidada. Boa tarde, Luciana. Boa tarde, Silvia. Boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Luciana. Então, eu concordo com o que você falou, né? Eu acho que desde a nossa concepção, né, nós temos, a nossa história vem sendo construída, né? E nós passamos realmente, né, por momentos bons, momentos não tão bons assim, mas eu percebi que nós temos ferramentas realmente para mudar isso, né? E conforme nós vamos nos tornando adultos, nós começamos a nos questionar, né, muito disso, né? Certos comportamentos, por que eu sempre agi dessa forma, né? E com o conhecimento dessas ferramentas a gente realmente consegue reprogramar a nossa vida, né? E ver que nem tudo é duro, é difícil, tem que ser assim, né? Que nós podemos transformar de uma forma bem positiva, né? Ao longo da minha vida eu tive uma trajetória, como a Vânia sabe, de mudanças de carreira, enfim, onde eu agreguei muita coisa, né? Mas eu ainda não tinha me encontrado, né, como pessoa, e eu comecei a perceber que muitas dessas crenças, de situações que se repetiam na minha vida, né, mesmo às vezes sendo bem sucedida nessa trajetória, elas eram oriundas de muitas coisas que a gente acreditava desde criança, né, como certos conceitos passados por pais, professores, né, que são pessoas que você acredita, né, realmente. Bom, se a gente parar para pensar, o que constitui a nossa história desde o nascimento, ou desde a concepção, né, tem muita coisa. A gente carrega sentimentos. Sim. Desde o útero da mãe, né, que são passados dessa mãe, do meio externo para esse bebê. A gente carrega o próprio parto. Sim. E a vida. Com sua mãe, com seu pai, com seus irmãos, com seus amigos de escola, enfim, a vida segue, né? E quando a gente fala nessa reprogramação, algumas pessoas ainda tendem a achar que é, como diz lá interior, história para boi dormir. Mas não é.
Eu queria que você contasse um pouco, que inclusive está no release, então a gente pode, é aberto, Claro. a gente pode falar a respeito da sua história de vida lá no início. Uhum. Né? Sim, sim. Bom, eu fui abandonada pela minha mãe, né? Eu tive uma série de acontecimentos que me geraram algumas crenças, alguns bloqueios, né? Como o próprio abandono de mãe, então você já começa a crescer com aquele sentimento de rejeição, de não merecimento, né? Eu venho de uma família humilde, né? De origem mineira e nordestina. Então, essa própria questão de falta de recurso financeiro, né? Eu tenho um pai que, assim, trabalha muito, mas sempre me passou aquela questão de, não, para você vencer na vida você tem que trabalhar, né? E ele acorda muito cedo, né? Ele é super ativo. Então, eu já cresci também com essa outra crença, né, limitante de que, não, pra gente realmente ser bem-sucedido financeiramente, nós temos que trabalhar muito, né? E só trabalhar. Só trabalhar. Então, exatamente, isso também, esse foi um dos fatores que acabaram me gerando muito estresse na fase adulta, né? Porque eu cresci com esse pensamento, então o meu foco era o quê? Trabalhar, 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 né? Dar o meu melhor, mas você acaba esquecendo de cuidar de você, você acaba esquecendo de cuidar, de repente, de pessoas que estão à sua volta, né? E isso foi um dos bloqueios que eu tive ao longo da minha vida, né? E chega uma hora, né, que essas questões te trazem tanto estresse que você surta, né? Eu acabei tendo uma depressão profunda, eu tive síndrome do pânico, eu engordei, eu cheguei a pesar 147 quilos, né? É bastante coisa. Só que aí eu comecei a perceber depois de um tempo, né, que eu tinha que identificar o que estava causando essas coisas na minha vida, né? Até então o estresse era uma coisa normal, todo mundo trabalha bastante, todo mundo, né? Pra mim era necessário aquilo, né? Era normal. Fazia parte Fazia pacote, exatamente. Eu tinha que tentar administrar aquilo de alguma forma, eu administrava com remédios controlados, com terapia, enfim, com uma série de recursos que se mostravam disponíveis naquele momento. Só que chegou um momento em que eu me vi perdida num determinado dia, sabe? Parece que você acorda assim pra vida. O que eu estou fazendo na minha vida, né? Eu tinha já me divorciado no casamento de 10 anos, onde eu fui traída, né? Eu tinha vendido um restaurante, né? Eu fui chefe de cozinha e sommelier, né? Depois eu conto um pouquinho da trajetória, né? Da questão da minha vida profissional. E você vender o seu negócio, você se divorciar, você sair da sua casa, você não tem mais marido, eu fui depois morar com o meu pai, quer dizer, foi... Voltar para casa dos voltar pais pra depois casa de dos ter pais, saído. quer dizer, o sentimento, né, de fracasso, né? Mas aí depois daquilo eu fui entender que tudo aquilo foi muito bom, porque eu precisava acordar de alguma forma. Então eu fui entender que eu responsabilizava as pessoas, né, pelo que acontecia na minha vida. E depois eu cheguei à conclusão de que não, eu era responsável pela porcaria de vida que eu estava tendo, né? Não de todo ruim, mas muitas coisas negativas que aconteciam, né? Eu comecei a perceber que eu tinha um vazio muito grande, eu tentava preencher com o trabalho excessivo, com a comida, né? Com a comida. Então eu comecei a identificar tudo isso, né? E acordar, né? E quando que isso aconteceu, Luciana? Quando foi esse start que você deu, que você falou assim, eu acordei de manhã e estava completamente perdida? Foi uma crise de depressão profunda, depois que tudo, assim, acho que não tinha mais nada de ruim para acontecer, né? Aconteceu tudo. E eu acordei, eu lembro que eu tive até que pedir um afastamento. Nesse momento eu era professora, né? Eu fiquei 2 semanas sem dar aula. E assim, completamente sem forças, sem saber o que fazer, me veio uma luz. O que você está fazendo com a sua vida, né? Eu me vi completamente sozinha, abandonada, enfim, eu tinha acabado de perder a minha mãe biológica, a minha avó, que foi uma segunda mãe também, né? E aí, de repente, eu me vi
em total estado de abandono. Mas Zerei. Afundei, fiquei. Afundei, exatamente. Foi Assim, no último fundo do poço. Você foi no último lugar que era possível ir. Exatamente, exatamente. E aí foi quando eu comecei a me questionar. Mas peraí, por que você está se sentindo abandonado? Você não é mais nenhuma criança, né? Quem que tem que tomar conta da tua vida? É você, né? Então, assim, eu não sabia de onde eu ia tirar força. Mas aí, assim, eu tinha dois caminhos, né? Ou eu iria entrar naquele vitimismo, né? Nossa, a vida foi injusta comigo, fui abandonada pela minha mãe, não sei o quê. Continuar naquela inércia. Naquela inércia. Ou não, eu tenho que arrumar uma forma de tomar as rédeas da minha vida e construir a realidade que eu quero. Então, na verdade, o que você está falando para mim, vê se faz sentido, você se colocava como vítima, até que por fim você falou assim, não, mas eu não quero ser vítima da minha história, mas protagonista dela. Protagonista, exatamente. Então, foi o momento que você buscou o protagonismo da sua vida para fazer esse movimento. Exatamente. E nesse momento eu tive contato, né? Eu lembro que eu fui dar aula um certo dia, mesmo antes de eu pedir esse afastamento, eu não estava muito bem, né? E numa das aulas que eu entrei para dar aula de inglês, havia um livro em cima da mesa. Enquanto os meus alunos estavam fazendo um exercício, eu estava curiosa, né? Enfim, eu não estava depressiva, não tinha nem cabeça. Eu disse, vou abrir esse livro. Comecei a folhear, falava um pouco de lei da atração, falava de energias, enfim. E aquilo, eu comecei a ler umas 3 páginas. De repente tudo começou a fazer sentido pra mim. Uma pessoa que foi extremamente cética a vida inteira, assim, eu nunca tive religião, enfim, nunca frequentei nenhum local assim religioso, embora a minha família sempre, né, a minha avó era extremamente religiosa, católica, mas enfim. Pra mim nada daquilo fazia sentido, né? Nossa, eu tenho um Deus ali que vai me julgar, enfim. Eu sempre queria algo mais comprovado, né? Eu sempre fui muito cética. E de repente tudo aquilo, né, comprovado, enfim, experimentos e seja cientista da sua vida, faça experiências, aquilo tudo começou a fazer sentido pra mim, assim, sabe quando você se encontra? E aquilo foi o start, assim, realmente para eu dar uma mudança radical, assim, na minha vida. Agora eu queria chamar a atenção para você que está aí nos vendo, né? Para 2 assuntos. Primeiro, fique atento aos sinais que a vida te dá. A todo momento, eu acredito nisso e quero saber a opinião de vocês sobre isso, a todo momento nós recebemos estes sinais. Se é pela lei daquilo que você atrai, a lei da atração, se é a providência divina, não importa em que você acredita, mas é importante perceber, estar aberto a estes sinais. Assim como para você, Luciana, foi aquele livro naquele momento, exatamente, né, que poderia, de repente, se você está fechada para isso, passava batido. Acredito também que em algum momento ia ser despertado isso tudo. Exatamente. Mas foi no momento certo e pronto. Foi exatamente. Né? O momento que eu estava precisando, ele estava ali. Né? No momento que ela estava pronta, né? Porque às vezes a gente busca algumas coisas, mas nós não estamos prontos para olhar para aquilo. Exatamente. Exatamente. Isso era o que eu queria dizer num segundo momento para você prestar atenção. O que a gente está falando aqui, o assunto aqui hoje, é de uma importância, de uma realidade, algo real. Muito grande. A gente não está contando uma história que a gente ouviu. A gente está aqui com a Luciana, que viveu isso, né? Então eu quero que você preste atenção e quem sabe não seja o caminho, né, que você tenha que seguir. Eu tenho amigas, e todos nós temos pessoas de nossa convivência, as quais tem um momento da vida em que parece o fundo do poço, Sim. ou é o fundo do poço, e que você até tem picos de energia para ir em busca de alguma coisa, mas esse pico de energia ele morre, porque você não encontra eco, não sabe por onde começar. Exatamente. Levanta da cama, um dia desses conversando com uma amiga, ela disse isso, levantei da cama cheia de energia, cheia de vontade de realizar. Mas aí hoje eu tô mal de novo, porque eu não sei o que fazer. Eu preciso de ajuda, mas não sei o que buscar. Então eu quero que você fique muito atento, porque o papo aqui hoje talvez seja o primeiro passo para mudar a sua vida.
Eu tinha que fazer essa parte, chamar essa atenção. Não, tá certíssima. E é importante você falar isso porque essa mesma pessoa que é uma grande amiga, né, Elizabeth, ela deixou ali aquele livro, né? E depois eu fui até agradecê-la, mesmo assim, ela me ajudou muito, né? E depois eu conversando com ela, ela me apresentou um outro livro, que era uma introdução à meditação, né? Que ensinava a silenciar a sua mente. Imagina, eu naquela loucura de vida, né? Eu nessa época como professora eu ministrava 56 aulas semanais, enquanto professor, né, em média 30 aulas, enfim. Eu sentar para fazer meditação, uma pessoa extremamente ansiosa, tomava ansiolítico, imagina, eu não vou ter paciência para isso, depois eu fui ler. Mas foi num momento também que eu acabei fazendo uma cirurgia, então eu não tive alternativa, eu ficava deitada, eu não podia andar, né? Então eu quis ocupar o meu tempo com algo que me agregasse. Então eu fui ler esse livro dela. E assim, foi realmente ali, acho que o meu divisor de águas, né? Quando eu iniciei a meditação. Porque você começa realmente a entender o porquê daquele vazio, né? As pessoas que comem muito, você começa a identificar o sentimento que você tem no momento que você está abrindo a geladeira. Você começa a ter vários insights, mas só quando você começa realmente a silenciar e ouvir você, né? Foi aí que eu comecei a aprender a prática da meditação, né, como uma ferramenta assim valiosíssima. Hoje para mim é imprescindível, eu tenho que meditar todos os dias, né? Ela me traz foco, me traz respostas, né? Você fica extremamente focada em tudo que você tem que fazer, te traz uma organização, uma paz e você consegue realmente ter o autoconhecimento, que eu acho que é fundamental, né? Enquanto eu não tive contato comigo, né, parar, sentar, fazer a meditação e ter um autoconhecimento, por que eu ajo dessa forma e não dessa, enfim, eu não consegui realizar as mudanças efetivas que eu precisava na minha vida. Então foi com a meditação que tudo começou de uma forma assim, muito rápida. Aí vai ter gente que vai te dizer, mas eu não consigo. Eu tento, sento para e não consigo. Tem alguma dica para isso, meninas? Tem algumas meditações. Sim. Você tem meditações silenciosas, você tem meditações guiadas, você tem meditações com mantras, você tem meditação física, que você tem movimentos e que você pode fazer. E você, no início você às vezes fica meio perdido, né? Para você poder silenciar a sua mente. Mas na medida que você presta atenção nos movimentos que você está fazendo, automaticamente você vai aos poucos silenciando. E a meditação, ela tem que ser contínua, né? Sim, ela não pode ser, eu faço hoje, não faço amanhã. Eu tento nem que seja 5 minutos. Existem aplicativos que você baixa, que você põe no celular, para você meditar 5 minutos. Exato. Se todos os dias você puder tirar 5 minutos para você, para silenciar, você vai perceber que ao longo de 2, 3 meses você está bem diferente. E olha que parece fácil, né? Mas talvez seja mais fácil sair da sua casa e ir até a academia e malhar durante 1 hora para cuidar do seu corpo, do que parar 5 minutos. Aonde você estiver, ou dentro da sua casa para fazer. Agora é interessante você falar isso, porque eu falei, né, para vocês que eu cheguei a pesar 147 quilos, né, no momento assim de desregrado da minha vida, onde eu tentava preencher aquele vazio, né, com prazer imediato. Que prazer imediato que você tem mais acessível do que a comida, né? Enfim, mas eu nunca identificava o porquê daquilo. E com a meditação, né, depois de algum tempo com a prática de meditação, eu me questionei, poxa vida, se eu tivesse conhecido isso, acho que nem a redução do estômago fosse necessária, porque eu consegui identificar o que me levava a comer. Então, assim, é uma coisa automática. Quando você vai abrir a geladeira, né, não é que você vai desconstruir uma crença da noite pro dia, mas você identifica essa crença, sim, da noite pro dia. Na verdade, você fez uma ressignificação. Exatamente. Né? Então, você tinha uma crença de uma situação que aconteceu na sua vida. À medida em que você identificou o sentimento, que é uma coisa que normalmente a gente também não identifica, porque a gente não quer olhar pro sentimento. Sim, né? muita o coisa sentimento vem muitas tona, vezes né? dói. Dói, exatamente. Né? Então, eu olhar para aquele sentimento, aquilo vai me incomodar. E aí, você, gradativamente, você
foi percebendo o que era importante você mudar e você não virou a chave, você ressignificou aquilo que você sentia. Né? É diferente, né? Mas eu acho importante isso, você ter essa disciplina mesmo, porque como a Silvia estava falando, as pessoas, é muito difícil. Você imagina então para uma pessoa que é muito ansiosa, né? Que de repente está aqui conversando com você, mas está pensando, nossa, eu tenho que ir no mercado, nossa, eu tenho que ir para academia, nossa. Ela não funciona a mil por hora, né? Então, isso é uma outra coisa, é uma outra ferramenta que me ajudou muito a mudar, assim, meu modus operandi, que é você viver no agora, né? Como eu sempre tenho uma série de coisas a fazer agora com o portal, enfim, me tornei diretora executiva do portal. Então, assim, são muitos compromissos durante o dia, são entrevistas que aparecem assim, e você... Então, isso acaba te gerando mais ansiedade de uma pessoa que é ansiosa, né? Então, o que eu aprendi? A viver no agora, né? É muito fácil falar, né? Viva no agora. Não, mas não é. Então, assim, eu comecei a criar uma disciplina de ter uma agenda, né? Com as coisas realmente prioritárias que eu tenho para fazer. Então, eu sabendo que agora eu estou aqui dando uma entrevista para vocês, eu estou integralmente aqui, eu estou vivenciando, tendo o maior prazer em estar aqui e não estou preocupada com outras coisas, porque eu sei que cada coisa tem o seu horário. Sim. Então eu vou estar integralmente naquele momento, você entende? Então isso é uma dos recursos que eu utilizei, né, para parar com a ansiedade, né? A meditação me ajudou muito, porque para você chegar nessa disciplina, você tem que identificar, né, todos os gatilhos, né, o que te leva até aqueles comportamentos, né? Então eu realmente falei, poxa vida, se eu tiver um horário para cada coisa, não tem por que eu ficar ansiosa. Cada atividade, ela vai ter o seu momento. E eu vou estar lá de forma integral, vou estar vivenciando. Né? Porque senão você acaba vegetando, né? Você tá aqui, tá, eu tô ouvindo o que você tá falando, mas minha cabeça tá ali, enfim. Cadê o prazer de viver? Eu quero viver, eu não quero vegetar, né? Eu não quero simplesmente passar aqui, não, eu tenho um compromisso, não. Eu quero ter o prazer de fazer uma agenda com as coisas os meus compromissos com as coisas que me dão prazer também, né? Estar ali de forma integral, vivenciando aquele momento, né? O agora. Isso é uma coisa fundamental que eu aprendi também com a meditação, né? E voltando naquela questão que você falava de ser difícil a iniciação à meditação, no comecinho porque você vai sentar para meditar, vão surgir vários pensamentos, vários compromissos e você fala, nossa, mas eu tô aqui sentada, perdendo meu tempo, pensando, imagina, você quer desistir. Eu sei porque eu passei por isso, é normal. Mas você tem que ter um pouquinho mais de paciência, porque eu posso te falar e afirmar que depois de 2 semanas eu já estava assim, viciada, eu não podia passar um dia sem fazer meditação. E no começo, eu queria levantar, aquela impaciência, e quando você começa a ler a respeito, aprender técnicas, gente, é tão fácil, é muito fácil, realmente. Bom, a semana que vem a gente traz aqui aplicativos, sites, aproveito que a gente vai pesquisar. Sim, tem bastante coisa. Passar. Eu tenho muita coisa que eu já faço, lição de casa. Meditação. Eu dou meditação guiada e com movimento em grupos de estudos. Então isso é possível a gente fazer sim. E como você falou, Luciana, a meditação, ao invés de ser algo que deixa você quieta, muito pelo contrário, você fica completamente em alerta. Sim. Os seus reflexos ficam super em alerta. Então, às vezes, alguma coisa caiu, você presta atenção, porque a sua mente está em alerta. Isso. E tem uma outra coisa que eu acho importante o internauta saber, que é quando você fala que você está naquele poder do aqui e do agora, você está presente. Sim. É quando eu estou 100% presente naquilo que eu estou falando. Então, ou fazendo, como hoje, por exemplo, como nós estamos aqui, nós estamos 100% presente aqui. Exatamente. Não existe nada que não esteja dentro desse estúdio conosco aqui. Exatamente. Então, e isso é super importante. Então, o quanto que as pessoas, às vezes, têm essa dificuldade e podem melhorar em muito o seu foco, o seu direcionamento, o seu estado de espírito. Elas podem melhorar muito com a meditação. E nós vamos trazer, né, Silvia? Com certeza. Várias dicas para você de como buscar. E eu vou aproveitar muito, porque eu sou uma dessas pessoas que já tentou e não conseguiu. Eu também faço, assim, todos os dias. Uma coisa que eu falo, mas tenho muita vontade, Uma coisa que eu falo para muitas pessoas que vêm conversar comigo dessa mudança, enfim,
eu fiz terapia, né? Não desmerecendo, nada, foi muito bom para mim naquele momento, mas eu não tive esse contato comigo, né? Porque por mais que você esteja com um ótimo profissional, né? Um psicólogo, enfim, ele não consegue identificar, né? Os seus sentimentos ali, ele vê de uma forma, né? Mas ele não vai adivinhar os seus sentimentos. Exatamente. Você tem que contar, mas se você não estiver aberta a isso, né? Muitas vezes... ser sincera, nem todo mundo é sincero, abre. Às vezes você vai fazer terapia por conta de alguém te empurrar para aquilo. Exatamente. Né? E o que eu tenho para falar é assim, eu fiz 4 anos de terapia, mas sem sombra de dúvidas, 2 meses de meditação dentro do meu quarto, de forma gratuita, foram bem mais proveitosos do que 4 anos de terapia. Eu consegui realmente ouvir, né, o que eu tinha a dizer para mim, né, de forma sincera, identificar as minhas crenças limitantes e começar a ter um foco na minha vida, né, porque a meditação traz isso também. Você fica com a cabeça com 1000 pensamentos e a meditação, ela te ensina a você ordenar, ter foco e realmente você só vai usar ali a mente quando realmente for preciso. Caso contrário, você não fica naquela bagunça, aquela desordem mental, né? Você tem foco no que você vai falar, no que você vai fazer e também te traz, né, o agora, né? Você está presente em tudo que você está realizando na sua vida. Luciane, a partir de então, a partir daí, você foi em busca disso. Sim. Foi estudar, foi pesquisar. Sim. E, como eu disse no início, fui apresentada a barra de Axis, que é uma das ferramentas. Você vê que eu dei um pulo na história aqui, porque eu olhei no relógio, são 15h35. Nossa. Portanto, o tempo está voando e eu quero muito que essa mulher fale sobre esse trabalho incrível, né? Então, nessa trajetória, depois de já estar fazendo meditação regularmente, né, eu conheci essa ferramenta, uma ferramenta americana, né, recém-chegada aqui no Brasil, e como eu falei, eu sempre fui muito cética, né, enfim, não acreditava muito, mas aí eu fiquei bem curiosa, né, com depoimentos que eu já havia visto, e quando eu fui receber uma sessão, aquilo, assim, mudou completamente. Um dos paradigmas que eu tinha de que até a própria mudança tem que ser demorada, né? Nossa, tudo é um processo, aquela coisa maçante. Que você quer mudar, você já, né, desiste. Não. Quando eu recebi a minha primeira sessão de barras de Axis, eu comecei a ter uma série de insights, assim, uma enxurrada de insights, que você começa a questionar tudo que você faz. Mas por que eu estou fazendo dessa forma? Você já sabe que aquilo não vai dar certo, você já muda, né? Então você começa a ter contato realmente, mais intimamente com todas as suas crenças limitantes, que é aquela que a gente falava desde criança, né? E você começa a identificar isso e já dá um ressignificado, né? De uma forma tão rápida que eu não fiquei só na prática, eu decidi me tornar uma facilitadora, que é uma professora, né? Hoje eu ministro cursos aqui em São Paulo e pelo Brasil de barras de Axis, porque assim, isso fez muita diferença, né, nessa porque a barra de Axis é uma terapia corporal, tô lendo aqui, né? Sim. Que permite que você e seu corpo comecem a desprender-se dos ferramentas. Desprender-se das crenças limitantes. Exatamente. Que na verdade o toque na região da cabeça. Como é que se 32. dá isso? O que é essa barra? Não é você pegar peso, fazer uma outra... Vamos, né? Vamos desmistificar Por isso, exemplo, quando a Vânia me falou a princípio, fácil. logo na primeira frase, eu já imaginei isso, né? Barra de Axis. É tão gostoso que não tem nenhum esforço, né? Foram descobertos 32 pontos, né, na nossa cabeça, onde cada ponto desse nós chamamos de barra, né? Então são 32 barras, né? E cada barra ela está ligada com uma área, um aspecto da sua vida. Então, por exemplo, nós temos aqui a barra de dinheiro, de consciência, alegria, tristeza,
cura, sexo, corpo, comunicação, enfim, todos os aspectos e áreas da sua vida. E essa ferramenta, o que ela faz? Com o toque nesses pontos, você acaba eliminando uma energia que ficou ali presa desde o seu nascimento. Que são o quê? São essas crenças limitantes que nós estamos falando, né? São as teclas do delete. É o delete, exatamente. Deletando você deleta. Lixo que tá lá e que você não precisa dele. Exatamente. Então, uma pessoa com histórico ansioso, quando eu descobri uma ferramenta dessa, eu fiquei louca. Falei, não, gente, eu preciso conhecer. Fui conhecer antes, né? Passei por algumas sessões e depois eu fiquei encantada, porque depois você também pode se auto-aplicar, né? Então, hoje, antes de dormir, eu me auto-aplico. Eu troco, enfim, com alguns amigos, né? Porque quem conhece que não quer só fazer, quer receber também, né? Porque a ferramenta do Axis, você tocando esses 32 pontos, você acaba dissipando essa energia que está lá já há quanto tempo, né? São pontos de vistas, conclusões, julgamentos, crenças, bloqueios, enfim. Experiências negativas. Exatamente. Só para assim, o internauta entender, né? Pelo que da barra de Axis que eu entendi. Quando a gente tem uma situação, né, de trauma ou que nós temos algum conflito, o nosso cérebro ele cria sinapses. Sim. Então, se é alguma coisa que é ruim, ele vai lá e cola naquela sinapse. Então, ela vai lá e bloqueia no teu cérebro. Exatamente. A barra vem exatamente para tirar isso. Exatamente. Para tirar esses bloqueios que às vezes estão há 20 anos, há 15 anos, ou sei lá. Desde que você nasceu, né? Quem fez a limpeza da coisa, como é que ele saiu de lá? Né? Uma pessoa que cresceu ouvindo, por exemplo, do pai e da mãe, que dinheiro é sujo, que pessoas que têm dinheiro não são honestas. Então você já cresce com uma crença inconscientemente, porque como você fala, não gosto, claro que eu gosto de dinheiro, todo mundo gosta de dinheiro, mas quando o que é o importante? É o sentimento que você sente. Então, quando nós estamos falando de dinheiro, tem pessoas que têm uma visão de que dinheiro é maravilhoso, vai me trazer bem-estar, realmente sentem aquilo. Mas tem outras pessoas que já têm uma experiência, como a Vânia acabou de falar, que vai lhe associar imediatamente com escassez, que dinheiro é sujo, que quem tem dinheiro não é confiável. Então, inconscientemente, você está o quê? Bloqueando a entrada de dinheiro na sua vida. Isso é um dos exemplos, isso é uma das barras. Ou, por exemplo, né, a gente pode na minha época, né, nada podia. Sim. Coisas que hoje são banais. Meu pai era muito severo, então eu sinto esse bloqueio do não posso. Exatamente. Porque nada eu podia fazer. Então eu cresci com esse não posso. Vai sair com as amigas? Não pode. Não pode. É tanto não pode na minha cabeça que hoje, embora eu sinta que não cabe mais ali, eu preciso deletar e começar a poder. Uma hora tem que poder alguma coisa. Com certeza. Né? E uma das ferramentas, né, não só ferramentas, mas um dos mantras do Axis é que tudo na sua vida tem que vir com muita facilidade, alegria e glória. Mas para que isso aconteça na sua vida, você tem que se sentir merecedora, né? Esse não pode do seu pai, enfim, acaba te gerando. É isso aí, porque daí quando você acha que pode, você diz, agora eu posso, mas eu não mereço. Então é a crença do não merecimento, né? É uma outra crença que o Axis acaba limpando também, porque pro Axis é fundamental. Ele te empodera, né? Você realmente começa a se sentir merecedora de uma vida fácil, abundante e alegre, né? Então ele acaba destruindo todas aquelas crenças que nós temos de eu não mereço, né? Porque você fala, né? É fácil falar. Agora, qual o sentimento que você tem? Eu vou dar um exemplo. Uma pessoa que está passeando no shopping, ela vê uma loja, ela vê duas lojas, né? Uma loja de grife, né? Com um vestido maravilhoso, sensacional. O que ela vai falar? Se ela tem ali não, isso não é pra mim. Isso não é pra mim. Isso não é pra mim, né? Porque quando às vezes muitas pessoas na infância foram, por exemplo, num shopping, pediram pro pai, nossa, eu queria aquele brinquedo. Pai, não, isso não é pra você, a gente não tem dinheiro, isso é pra rico. Nossa, você vai crescer com essa crença
Então você imagina a dificuldade que é você, primeiro, identificar que você tem isso, né? Você eliminar, como a gente já faz de forma rápida no Axis, e você já dá um ressignificado, que é o que você se sente merecedora daquilo. Então assim, hoje eu falo que hoje eu não ando, eu desfilo pela vida. Eu tenho direito a tudo, eu sou merecedora. Eu, você, ela, ele, enfim, todos. Mas se você não tiver esse desprendimento e realmente se sentir merecedora, sempre vai ter uma autossabotagem, que quando você acha que você vai, nossa, agora eu vou fechar um negócio, vai vir aquele comportamento padrão e vai te bloquear, porque você no fundo não se acha merecedora disso, entendeu? Você já vai ter aquilo das sinapses que a Vânia estava falando agora, né? Vai vir aquele comportamento de alguma forma, vai bloquear aquilo que você acha que está prestes a... Não, agora, nossa, é dessa vez, né? Agora vai, chegar lá... Não vai. Não vai, né? Então é realmente isso, nós agimos de forma inconsciente, sem saber, né? E quando você começa a tomar rédeas da sua vida e fazer esse ressignificado, realmente você toma rédeas de verdade, né? Então, hoje eu sou diretora executiva do portal Nós Quânticos, né? E o que eu tento trazer é justamente essa filosofia, né? Tratamos muito de assuntos, né, quânticos. Conta tudo que tem lá no portal. Nossa, olha. Conta tudo, fala. Hoje essa semana estamos lançando a versão beta, né? Mas já estamos muito ativos com a página do Facebook, quem quiser acompanhar, www.facebook.com/nosquânticos, ok? Nós temos já mais de 20 colunistas, a Vânia, inclusive, é uma das nossas colunistas, né? E que vai tratar de diversos assuntos dentro da física quântica, enfim, temos também a área de empreendedorismo quântico e também a área de barras de Axis, né? Onde eu estou, o Robson Sereno também, que é dos primeiros facilitadores do Brasil, que trouxe essa ferramenta para o Brasil, né, dos Estados Unidos. Então, nós queremos, né, por saber o benefício que essa ferramenta tem, o portal também vai disponibilizar, né, muito conteúdo com relação ao Axis e como você fazer essas ressignificações, né, e colocar a ferramenta de forma, né, mais efetiva. Inclusive, só para o internauta saber, a barra de Axis está sendo estudada pela neurociência. Sim, sim. Então a gente já tem um estudo verificado de ressonâncias em ressonância magnética, mostrando que quando alguém faz uma barra, que ela desbloqueia, o cérebro tem cores, então quando ela está falando, a Luciana está falando, o nosso cérebro tem cores. Então, quando a gente faz a barra de Axis, mostrou nessa ressonância magnética, né? Se eu estiver aí falando algo diferente, perfeito, né? É isso mesmo. Mostrando que nós mudamos imediatamente, né? Imediatamente as cores do cérebro. Então tá lá comprovado. É comprovado, cientificamente. Sim. Então não é uma coisa assim que é um achismo. Não, né? Então a barra de Axis, ela está sendo trabalhada de forma científica, para que as pessoas realmente possam expandir a consciência, se sentirem merecedoras, empoderadas de uma vida muito abundante, né, alegre, e não ter mais aquele pensamento de que tudo tem que ser difícil, demorado. Não é. Podem ser são tranquilas, né? Eu ando zen. E eu vou ficar. Porque eu descobri essa história agora, eu vou seguir esse caminho. Dessas meninas, dessas poderosas, maravilhosas aqui. E é muito rápido. Eu estou ministrando alguns cursos, né, pelo Brasil, e posso falar do curso? Pode falar o que você quiser. Que ótimo. Então, e depois você vai falar do curso e ela vai falar pra gente do Facelift, que o Facelift, sim. Então fala do curso. Sensacional. Eu vou ministrar um curso agora, dia 16 de julho, aqui em São Paulo, de barras de Axis. E vamos ter também um dia 23 de julho no Rio de Janeiro, né? Esses são os dois já confirmados, tá? Então, quem quiser conhecer, pode entrar na minha página do Facebook, tá? É www.facebook.com/lucianaricarte.terapeuta. Lá nós temos mais informações, temos vídeos com depoimentos de quem já passou pela sessão de Axis, né? E esse curso é interessante porque é um curso de um dia, né? É um dia bem intenso porque tem a parte teórica, mas também tem a parte prática, né? Então realmente você já
aplica e já recebe a sessão de barras de axis. Esse curso é para que eu seja uma facilitadora do... Você pode ser ou praticante, que seria uma terapeuta, ou facilitadora, que é se tornar uma formadora de outros terapeutas de barras de axis. Então, assim, o primeiro curso, são 3 cursos para você se tornar uma facilitadora. O primeiro curso, ele te deixa apta já a se tornar uma terapeuta, né? A gente chama de practitioner dentro do Axis. Então, você fez um curso, você já recebe o diploma naquele mesmo dia, porque ele é muito intenso, você já pratica ali na hora. No dia seguinte, você já é uma terapeuta, né? Você já pode aplicar e receber barras de Axis. Agora, para se tornar uma facilitadora, você precisa passar por 3 cursos, né, com profissionais diferentes, para você ter outros pontos de vista, né, absorver até conteúdos que eu tive uma absorção, ela teve outra, então isso é interessante dentro do Axis, né, você trabalha com pontos de vista, não tem julgamento, não tem certo ou errado, são pontos de vista interessantes, né? Sim, muito interessante. Então, esse primeiro curso que eu vou dar tanto para a primeira, como para a segunda, como para a terceira formação, né? São todos juntos. Então, quem tiver interesse, fica aqui o meu convite, tá? Só entrar na minha página e ter mais informações. Agora, quem quiser receber... Sim, ter uma sessão para conhecer a ferramenta, eu também atendo, né, como terapeuta. Uma sessão, ela dura em torno de 1 hora, 1h30, tá? De barras de axis, eu também podem entrar em contato através do Facebook. E também vamos falar um pouquinho do Facelift, que é uma ferramenta dentro do Access Consciousness, que é, né, que promove todas essas ferramentas do Access. O Facelift é uma ferramenta que propõe o quê? O rejuvenescimento facial, né? Então, eu vou te contar que a Vânia me falou isso e eu fiquei meio assim. Eu tenho uma foto minha do antes e do depois. Eu gostei dessa história aí também, né? E me chamou a atenção, né? Porque a gente acha que é necessário ainda... Agora a gente estava na maquiagem, se preparando para vir para cá, e eu contando que eu comprei uns creminhos, não sei o quê, porque a idade chega, daí que você tem que apelar para os creminhos, né? E falando justamente isso. E eu ainda brinquei com a Vânia e falei assim, se você é pobre, você não compra creme, você não faz tratamento, porque é caro, fica bonitinho e não dá. Você quer ficar em dia com a pele? Não dá, um creme é um... Aí ela na hora lembrou do assunto, ela falou, mas tem uma ferramenta. Sim. Falei, opa, a gente tem que falar dela na entrevista. Não, o Facelift é uma ferramenta assim, sensacional também, recém-chegada aqui no Brasil, e que ela também toca, né, são 13 pontos, né, e que você acaba tendo resultado imediato, né, de rejuvenescimento. Mas eu tô vendo aqui na pele dessas meninas aí, né, que fazem uso da ferramenta, né, tá mais do que, pra mim tá mais do que comprovado que não, é sensacional, tanto é que quando você faz uma sessão, nós fazemos questão de fotografar o antes e o depois pro cliente ver, né, então assim, não precisa creme, não precisa de nada, realmente você se permitir a receber aquilo, né? Então, assim, nós notamos depois já da primeira sessão a suavização de linhas de expressão, né? Olho, pé de galinha, enfim, esse bigode chinês que nós temos aqui, né? E a pele, gente, o que o Facelift faz com a pele, né? É sensacional e o interessante é isso. Eu sempre falei, eu sempre fui muito cética, eu tenho que ver para crer. Quando eu vi o resultado, eu falei, não, eu também tenho que eu tenho que aprender essa técnica. Então, hoje eu também sou terapeuta de Facelift, também atendo com sessões de Facelift, também duram em torno de 1 hora, 1h30, né? Também, quem quiser conhecer a ferramenta, também está lá. Essas informações todas, deixa eu controlar o horário aqui, essas informações todas, a gente vai lá no www.portal... Nós Quânticos, né? www.nosquânticos.com, né?
Nós vamos ter também dentro do portal, né, todas as informações de barras de Axis e de facelift. E também um conteúdo, né, da onde veio a minha ideia, né, de criar o portal. Eu quis compartilhar com as pessoas todos os recursos, enfim, que eu tive para realizar essa mudança na minha vida. Então, nós fizemos convites, né, para outros colunistas colocarem seus conteúdos. Então, nós somos um agregador de conteúdo dentro do mundo quântico, né? E a ferramenta de Axis não deixa de ser. É uma concentração de gente boa que só entende tem ali do o creme de la assunto. creme, exatamente. É o creme de la É o creme de la creme, exatamente. Então, eu acho que vale a pena. Eu acessei, fucei tudo por lá, gostei muito. Então, nós estamos essa semana ainda numa fase beta, né, de testes, enfim, mas a semana que vem ainda já vai estar bonitinho lá no ar, né? Temos assim vários colunistas, né? Um diretor sensacional que é o Paulo Castilho, né? Um jornalista muito bem conceituado e que faz, né, toda essa seleção desse mundo quântico, né? Estivemos recentemente agora no Senadec, em Sergipe, fazendo a cobertura, já uma pré-estreia, onde estivemos com a Monja Cohen, a Eduardo Chiniachik, enfim, uma série de pessoas, né, que vão estar lá também, de alguma forma, dentro do portal. Tá? Então, fica aqui meu convite para vocês conhecerem o nosso portal, ok? Agora eu já estou fazendo a programação aqui. Barra de Axis, eu acho que pelo menos 40% da pele já vai melhorar se você pegar firme nessa história. Sim. Depois você dá continuidade com a outra técnica aí, né? Com certeza. Porque a felicidade, ela vem com toda certeza de dentro para fora. Exatamente. Exatamente. Aí eu queria, a câmera é sua, que você olhasse para quem está aí acompanhando a gente, desse as dicas, assim, mais dicas, que você falasse o que você tem vontade e o que o outro está precisando ouvir. Sim, o que eu gostaria de deixar, né, para as pessoas é que mesmo nesses momentos de dificuldade, né, eu acho que às vezes esses momentos de dificuldade eles vêm para nos dar algum ensinamento, né? Então fiquem atentos a esses sinais, né? E que hoje nós temos recursos para realmente sair desse labirinto, né? E ter acesso ao seu interior, né? Você realmente realizar uma transformação na sua vida. Agora é importante dizer também que muita gente fica somente na teoria, em livros, em ferramentas, mas não coloca nada disso em prática, né? Uma das coisas que fizeram diferença na minha vida é que não só aquela sede de conhecimento por meditação, por física quântica, por barras de Axis, eu fui atrás de conteúdo, né, de muita teoria, mas o que fez a grande diferença na minha vida foi colocar tudo isso em prática, né? É você acordar, você não se deixar, de repente, mudar o seu humor por aspectos externos, como, por exemplo, programas de violência. Mas o Brasil está em crise. Não, é realmente você se blindar de comentários maldosos, enfim, e ter um comportamento menos reativo, né? Entender que as pessoas estão em níveis distintos de consciência e entender que não é porque hoje eu compreendo que aquela pessoa não é boa, não, eu tenho que compreender porque de repente eu já fui até pior do que ela, né? E você tem o seu tempo de despertar, né? E quando você tem esse despertar, você começa a enxergar as coisas de outra forma. Enxergar o lado positivo, as pessoas, é muito fácil você enxergar só o lado negativo, né? Quando eu comecei a enxergar o lado positivo das coisas e ter gratidão pelo que eu tenho, né? A minha vida realmente mudou. Foi quando eu comecei a sentir felicidade de uma forma, né, real, não era algo momentâneo, passageiro, não. Hoje eu sinto prazer com pequenas coisas, né, de forma bem intensa. Então é isso, gente, não deixar que essa mudança fique somente na parte teórica, mas coloque em prática, né? Muita gente fica ali naquela zona de conforto, não se lança para fazer coisas que gosta de fazer, né? E a vida tá aí passando, né? Então, assim, não se deixem serem controlados, né, por
a gente chama de matrix, né? Então, realmente tenha controle da sua vida, pegue as rédeas da sua vida, porque é muito fácil, não é um processo doloroso, enfim, não. Nós temos aí ferramentas, eu sou a prova disso, eu conheço muitas pessoas também, né, que fizeram essa mudança, esse salto, né, dentro da vida e hoje tem uma qualidade de vida sensacional, tá? É isso, pessoal. Muito obrigada, adorei. Meninas, a gente tem que encerrar, infelizmente, porque isso é assunto assim para uma tarde inteira, no mínimo. Vânia, seja muito bem-vinda ao Mulheres. Acho que vai dar um samba legal essa história aqui. Que bom. Com certeza. E pessoal, lembra do que a Luciana falou, hein? Seja protagonista da sua história e não vítima dela. É isso aí. Obrigada, Vânia. Espero que volte outras vezes. Já está convidadíssima. Obrigada, adorei. Muito obrigada a todo o apoio técnico, né, da assessoria aqui por trás. Muito obrigada. E olha só, a gente encerra o programa, escolhi uma frase aqui que eu acho que tem tudo a ver. É de um guru e eu vou ficar devendo o nome. Mas é o seguinte, as pessoas estão tão acostumadas com a infelicidade que a sensação de felicidade lhes parece estranha. A gente pode mudar isso. A gente viu aqui. Beijo, até terça-feira que vem. Beijo, até terça.